Meus irmãos, é uma alegria termos o reverendo Leonildo conosco, porque ele é meu amigo desde 71. Então não faz pouco tempo não. Tem gente aqui que não tinha nascido ainda e a gente já era amigo, e essa amizade persiste durante esses longos anos aí. Então nós agradecemos a Deus pela vida do Leonildo. Nós somos colegas de presbitério. Quando a igreja se criou aí, a igreja independente, o Leonildo esteve nos ajudando bastante. Então ele tem um pouco da história da nossa igreja também na sua vida. Então sempre nos aniversários da igreja a gente lembra do reverendo Leonildo. E hoje é uma alegria muito grande tê-lo conosco nos 50 anos. No fim, por um problema de agenda, acabamos atropelando a agenda e não estamos com a presença dele. Mas agora, 2 anos depois, nós celebramos os 50 anos, né, com a presença do reverendo Leonildo, porque é uma pessoa que nós também admiramos muito. Eu admiro muito, ele não sabe assim tudo que eu admiro, mas hoje na escola dominical eu falei que, não falei mentira, que o reverendo Leonildo é um dos intelectuais evangélicos que eu conheço da atualidade. Ele é uma pessoa que desde a adolescência ele é um devorador de livros. Então ele lê muito, tem um conhecimento vasto. Hoje ele é coordenador da ciência da religião da Metodista. Então é uma alegria para a gente, porque é um companheiro, servo de Deus, e também é um ilustre entre as pessoas que estudam a religião no nosso tempo. Ele tem um livro sobre igreja, comunicação, teatro e mercado, não é isso? Teatro, templo e mercado. Então é um livro assim, bem volumoso, onde ele faz uma análise da religiosidade dos últimos anos. Então nós estamos diante de uma pessoa que é um servo de Deus e que vai nos fazer nesse momento a leitura da palavra de Deus. Depois nós cantaremos o hino. Agradeço ao reverendo Tiago. Os amigos são sempre generosos nos seus comentários e na sua apresentação. Realmente conhecemos esta igreja desde o tempo que não tinha esse templo ainda, né? Começou a ser levantado no período do ex-pastor, o reverendo Geraldo Solano, também nosso amigo há muito tempo. O texto que eu escolhi para a nossa leitura desta noite se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6º capítulo, a partir do versículo de número 5, versículo em diante. Incorporando nesta leitura a conhecida oração dominical. Mateus, capítulo 6º capítulo, versículo 5 em diante. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E apenas um versículo do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o primeiro e o segundo versículos. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. Aí segue a oração dominical, uma versão simplificada que nos apresenta Lucas. É sobre esse texto da palavra de Deus que queremos refletir nesta noite. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que é a tua palavra, Senhor, lida nesta noite, que é a nossa meditação, que tudo isto seja agradável, Senhor Deus, diante da tua face, e que a tua palavra possa calar profundamente nos nossos corações, tal como ela foi proferida pela primeira vez por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Na capa do nosso boletim desta noite, a manchete, o título principal: Aprendendo a dizer não. E eu coloquei como título da nossa meditação nesta noite: Aprendendo a orar. Cristãos reaprendendo a orar. A oração, a prece, a busca do sagrado, em um gesto ritual, faz parte de todas as formas de religiosidade conhecida pelos seres humanos. Não há religião sem um sentimento de dependência com relação ao transcendental, com relação ao sagrado, com relação àquele poder que está acima de todos nós. Por isso, o reverendo Jorge Bertolazzi Stella, que por muitos anos foi pastor da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, e neste ano está completando o seu 6º centenário. Ela foi fundada há 150 anos. O reverendo Bertolazzi escreveu há uns 50 anos, mais ou menos, um pequeno livrinho. E esse livrinho era intitulado A Oração na História das Religiões. Aí ele vai analisando o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o cristianismo, o judaísmo, e mostrando como é que as religiões elaboram as suas formas de comunicação com a divindade. A oração na história das religiões. E ele insiste no decorrer do seu livrinho que não há religião sem oração, que a oração é o centro, a oração é o coração, a oração é a parte mais importante que está embutida na religiosidade e na prática do cristianismo. Para comprovar a veracidade das suas palavras, o reverendo Bertolazzi percorre toda a Bíblia para mostrar como é que os homens do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros, e como o próprio Jesus Cristo também conversava com Deus, tal como aparece aqui, tanto em Lucas capítulo 6, como no Evangelho, Mateus capítulo 6, como em Lucas no capítulo 1 de Lucas. No entanto, quando nós começamos a ler esse texto no pequeno trecho anterior
a oração dominical que nós conhecemos tão bem, Jesus se mostra muito crítico com respeito à oração dos gentios, que pelo muito falar pensam que serão ouvidos. Se mostra muito crítico com relação à oração dos próprios judeus. E quando ele termina de fazer a sua crítica, os discípulos ficam quase que sem pé, quase que sem chão debaixo dos seus pés. Porque tudo que eles sabiam a respeito de oração era aquilo que eles aprenderam com seus antepassados judeus. E agora vinha Jesus e dizia: esse tipo de oração Deus não aceita. Esse tipo de oração Deus não gosta. Esse tipo de oração agride a Deus, ao invés de pedir a Deus o que nós precisamos. Por isso, essas orações são orações enamoradas dos hipócritas, que querem fazer o marketing, quer se aparecer, quer se projetar através da sua oração, das fórmulas que muitas vezes se tornam fórmulas vazias e repetidas, sem significado algum para as pessoas. Aí os discípulos percebem que eles não sabem orar e chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos então a orar. Se não é desse jeito, se da forma como nós fazemos o Senhor disse que não é, então nos ensine, por favor. Nós queremos aprender. E eu fico pensando, meus irmãos, até que ponto esse pedido dos discípulos para Jesus ainda não tem um significado muito importante para nós no século XXI, portanto 2100 anos praticamente depois que esta oração foi feita pela primeira vez. Será que nós, os cristãos do século XXI, sabemos orar como convém? Será que não precisamos voltar novamente perante Jesus e dizer: Mestre, nós não sabemos nada e nós queremos aprender outra vez, aprender sobretudo a orar. Senhor, ensina-nos a orar, disseram os discípulos no passado. É sobre isso que queremos refletir nesta noite. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos, Ele o fez nas intenções e com o objetivo de ser uma oração modelo. Notemos que Jesus aceitou com tranquilidade a confissão que os discípulos fizeram, implícita no pedido que eles fazem: Senhor, ensina-nos a orar. É quase que Jesus está querendo dizer: vocês realmente não sabem orar. Realmente vocês não sabem comunicar-se com Deus. É preciso aprender, mas Ele não fala isso. E os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele simplesmente: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Nesta aula, Jesus procura mostrar então aos seus discípulos que há uma forma modelar de nós entrarmos em contato com Deus. E nesta aula, ele elabora uma das orações mais conhecidas da humanidade. Conta-se que em 1893 houve uma grande feira internacional em Chicago, nos Estados Unidos, e no interior dessa feira houve um Parlamento Mundial das Religiões, em que religiões do mundo inteiro compareceram para discutir uma tentativa de diálogo entre as várias religiões, para superar aquela fase em que pessoas de uma religião matam pessoas de outra religião simplesmente porque não é da sua própria fé, não é da sua própria religião. E nessa exposição, na feira, o Parlamento das Religiões, a abertura foi feita quando se convidou ao cardeal católico da cidade de Baltimore, ali presente, para que ele começasse, desse o pontapé inicial naquela grande convenção. E ele convida a todos a recitar a oração do Senhor. Imediatamente, cristãos católicos, cristãos protestantes, shintoístas do Japão
hinduístas, budistas do Tibete, do Camboja, islâmicos, taoístas, começaram juntos com o cardeal a orar as palavras Pai Nosso que estás nos céus. E as pessoas de repente descobriram que a oração dominical não é propriedade exclusiva dos cristãos, mas que Jesus colocou uma oração modelar, que hoje até em religiosidades discutíveis as pessoas usam e abusam muitas vezes da oração dominical. A oração dominical, ela é repetida com muita frequência aos nossos cultos. Essa repetição com frequência nos leva muitas vezes a pensarmos que nós nos acostumamos com as coisas. Veja quantas maravilhas a técnica coloca diante de nós hoje, que nós nos acostumamos com ela. Que nós nunca paramos para pensar no significado dessas maravilhas. Há cerca de 110 anos, mais ou menos, os nossos espaços públicos, as nossas casas começaram a ser iluminadas pela eletricidade. Bastava apertar o botão. Anteriormente, as ruas, havia os funcionários da prefeitura, mesmo de São Paulo, que no centro havia o acendedor de lampiões. E quando começava a escurecer, ele ia lampião por lampião, a gás ou a querosene, abastecendo e acendendo as lâmpadas para iluminarem a escura noite paulistana. Depois veio a eletricidade e nós apertamos o botão e as luzes acendem. Nós acostumamos tanto ao longo desse tempo todo e nós nunca paramos para pensar na complexidade que está por detrás da produção da energia elétrica que chega até nós, na forma de luminosidade, na forma de sistemas de som, na forma de emissão de músicas. Nos acostumamos à vida cotidiana com os botões que nós apertamos e de repente o nosso computador funciona e nós entramos em contato com o momento real, o momento imediato com pessoas que estão do outro lado do mundo, cuja imagem entra naquele Skype que nós estamos com elas. Nós rapidamente perdemos a capacidade de admiração, de surpresa, de valorização daquilo que se tornou banal, daquilo que se tornou comum, daquilo que se tornou repetitivo na nossa vida. E nós não paramos para pensar. Assim também aconteceu com a oração dominical. Nós nos acostumamos tanto a repetir que não paramos e realmente paramos para pensar na riqueza que está escondida por trás das palavras de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Os nossos ouvintes acostumam com as coisas. Há uns anos atrás, o meu netinho, que hoje está com 11 anos, ele ganhou um ursinho desses meio que bonitinho. E tinha um botãozinho atrás, que apertava o botãozinho e uma voz gravada por um chinês tentando falar português com sotaque americano, né? Aí dá para ver a confusão de sotaques, né? E o ursinho começava assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Versão católica, né? O meu netinho, a primeira vez que ouviu, ele falou: espera um pouquinho, tem algo de errado aqui nessa oração aqui. Vovô, não é do jeito que a mamãe me ensinou e nem a vovó me ensinou. Está muito diferente essa oração. Realmente, nós só percebemos a diferença das coisas quando ouvimos uma outra versão. Gostaria de propor, nesta segunda parte, uma análise da oração que o Senhor nos ensinou. Mateus é conhecido como o evangelista do reino, o evangelho do reino. Esta oração foi escrita por ele, registrada como uma espécie de manual de catecúmenos, uma espécie de roteiro, à disposição dos iniciantes na fé.
para que eles pudessem aprender também a elaborar as suas próprias orações, seguindo o modelo ensinado por Jesus. Esta oração, que faz parte do Sermão do Monte, que está dentro desse sermão e serve como uma espécie de plataforma do reino de Deus que estava se iniciando. E esta palavra reino de Deus aparece pelo menos 60 e poucas vezes, ou mais vezes, no Evangelho de São Mateus. A oração está dividida em 2 grandes blocos, com 3 petições em cada um. No primeiro bloco estão as coisas relacionadas com Deus. O que é que Deus tem a ver conosco e o que nós temos a ver com Deus? No segundo bloco, o que é que nós temos a ver uns com os outros, depois que nós entramos em contato com o nosso Pai que está nos céus. Martin Buber foi um pensador judeu e ele escreveu um livrinho muito interessante, chamado Eu e Tu. Ele diz que Deus é o Tu eterno e o nosso próximo é o Tu que está ao nosso redor. Para ele, Deus é o Tu eterno, diante do qual nós precisamos estabelecer uma relação diferente daquela relação que normalmente nós estabelecemos com os outros Tus que estão ao nosso redor. E ele procura mostrar a importância da segunda pessoa do singular na oração dominical. Vejamos, na oração dominical há um jogo de palavras muito interessantes e significativos. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O Pai não está dentro de nós como um fragmento escondido, cuja brasinha basta ser assoprada como um ritual qualquer e de repente vira fogo. Deus é o Tu que está nos céus. É o que nos transcende. É o que deve ser santificado, porque santificado é o Teu nome e não o nosso nome. É a Tua vontade que deve predominar e não a nossa vontade. Devemos esperar pelo Teu reino e não pela nossa organização social ou política transformada no reino de Deus. Na segunda parte, o tempo verbal se caracteriza pela palavra nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Porém, o pão que não é meu, mas é nosso, é dado pelo Tu. As dívidas dos devedores são nossos, porém nós somente os perdoamos quando nós aprendemos com Deus que nos perdoou primeiro as nossas dívidas. É o Tu eterno que não nos deixa cair em tentação. É o Tu eterno que nos livra do mal. É o Tu eterno que está ao nosso lado, mas é também o Tu do próximo que está junto a nós, formando este nós ao redor da comunidade que se comunica com Deus. Daí, na doxologia, que não está em muitos manuscritos do Novo Testamento, portanto, a Igreja Católica não incorporou na oração dominical, na versão católica, esta parte, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Novamente retorna o Teu, o Tua, para mostrar que a glória não é nossa, o reino não é nosso, o poder não é nosso, mas é do Tu eterno de Deus. Observemos ainda agora, pedaço por pedaço, sem avançarmos excessivamente no tempo, para verificarmos a importância da oração dominical e o quanto nós estamos distantes dela na nossa vida cotidiana.
e o quanto nós precisamos reaprender a orar como Jesus ensinou os seus discípulos no passado. Pai nosso que está nos céus. Esta invocação está carregada de significado. A palavra Pai aparece 70 vezes nos 109 versos reunidos pelo redator do Evangelho de Mateus. Parece que Mateus tem uma apreciação especial por esta palavra, né? Pai. Com Jesus nós aprendemos, meus irmãos e irmãs, que o Pai não é um juiz terrível, que o Pai não é alguém que tem prazer em ver alguém sofrendo e se desgastando na miséria, na desgraça da vida. Deus é um Pai amoroso, que está ao nosso lado, mas ao mesmo tempo está distante de nós. Daí esse respeito. Daí nós não podemos chegar para Deus com aquela linguagem que nós usamos para o nosso amigo. Ô cara, tudo legal, é bicho? Mais ou menos por aí, numa versão bem antiga das gírias que eram usadas antigamente. Não temos essa privacidade com Deus. Deus quer respeito, mas ao mesmo tempo não é um respeito por alguém que está muito longe da gente. Ele está em nós, conosco, ao nosso lado e na comunidade da qual nós fazemos parte. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Os judeus tiveram sempre muito escrúpulo ao falar no nome de Deus. Escrever o nome de Deus, eles nem escreviam. Se escreviam, não falavam. Yahvé, Jeová, o nome de Deus nunca era pronunciado. Era um sacrilégio pronunciar o nome de Deus. Eles olhavam lá onde estava escrito Javé, eles iam adorar. Eles leem ainda hoje adorar. O nome de Deus tem que ser santificado dentro da santidade judaica. Porque o nome para eles é a própria vida, é a própria identidade do ser que está sendo nomeado através da palavra que está sendo usada. Daí porque invocar a Deus é o equivalente a reconhecer a sua santidade. E invocar o nome de Deus em vão era também proibido pelos mandamentos. Não usar o santo nome de Deus em vão. Também aprendemos aqui que Deus não é como os que escrevem cartas anônimas, falsas ou verdadeiras, não é o caso. Deus assina o seu nome no convite que faz para os pobres e oprimidos para fazerem parte do seu reino. Quando Jesus diz: vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Ele tem nome e deve ser santificado. Venha o teu reino. O seguidor de Jesus está envolvido com um reinado que começou a ser instalado com a pessoa de Jesus e continua a ser instalado na medida que o tempo vai se passando. Aqui, a repetição muitas vezes é incorreta. Há uma tradição cristã, tradição católica, que sempre usa a expressão: venha a nós o vosso reino. Seria equivalente ao Evangelho dizer: venha a nós o teu reino. Esse a nós não está na oração de Jesus. Porque Jesus ensinou que o seu reino vem. E nós devemos orar pela vinda do seu reino. Se não for só entre nós, que seja sobre todos.
mas que não compete a nós circunscrevermos a vida do reino somente ao nosso grupo de amigos, ao nosso grupo de fé, à nossa denominação, à nossa igreja, enfim, ao nosso grupo e à nossa comunidade de fé. Venha o teu reino, o reino não é nosso, o reino é de Deus. Portanto, Ele está, Ele leva, Ele impõe o seu reino onde quer que Ele queira, e não necessariamente onde nós definirmos que Ele deve implantar o seu reino. Se o reino não é nosso, nós não temos o direito de dizer para Ele: olha, Senhor, aquele lado lá está precisando do teu reino, vê se instala o teu reino lá, por favor. Que o pessoalzinho lá está precisando. Não somos donos do reino, o reino é dele. Cabe a nós somente orar para que o reino se apresse e o rei vitorioso venha, o rei vitorioso instale o seu reino entre os pobres, aflitos, necessitados, sofredores, aqueles que se consideram súditos de um reino que já começou, continua e continuará até o final dos tempos na sua implantação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E a oração continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Penso que das petições da oração dominical, esta é uma das mais importantes que nós, os cristãos, hoje precisamos reaprender. Por quê? Porque nós nos habituamos a querer fazer de Deus uma espécie de um gênio da lâmpada de Aladim. Quando alguém, na história, passa a mão na lâmpada de Aladim, o gênio sai. Pois não, meu amo, meu Senhor, o Senhor tem 3 pedidos a serem feitos agora. E a gente faz o pedido. Primeiro, segundo, terceiro, pronto. O gênio desaparece para reaparecer no outro dia, quando for esfregada a lâmpada do Aladim. Essa é a história que nós ouvimos desde os tempos de criança. E nós pensamos que Deus está também à nossa disposição. Senhor, eu quero, mas desde que seja um carro da marca tal. Eu quero, desde que seja um apartamento aí, pelo menos mais de 100 metros quadrados. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nós queremos determinar a Deus que tipo de bênção Ele tem que nos dar. Quando nós queremos, da forma como nós queremos, do tamanho que nós queremos. E esquecemos que a oração modelo de Jesus é esta: seja feita a tua vontade. Para que nós não andemos preocupados com o dia de amanhã, pelo que haveremos de comer, pelo que haveremos de beber, diz Jesus logo adiante, depois da oração dominical, ele fala a respeito dessas coisas. Não andeis ansiosos pela vida, pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. Seja como os passarinhos, seja como os lírios do campo, que ficam despreocupados. No entanto, Deus não deixa faltar alimento para estas aves e não deixa faltar também beleza para as flores do campo. Na nossa sociedade somos muito preocupados com o dia de amanhã, em acumular para o dia de amanhã. Na oração modelo, nós aprendemos que o pão então não é meu, mas o pão é nosso. E para Jesus, a distribuição do pão é como se fosse um banquete, em que as pessoas compartilham juntas do que deverão comer, do que deverão beber, porque Jesus estava também da mesma forma despreocupado com o dia de amanhã, e ele afirmava: basta a cada dia o seu nome. Aqui também a oração do Senhor, como o Coríndio está em conflito com toda a nossa cultura consumista, com todo esse conjunto de preocupações que nós temos e nós apresentamos quanto ao pão, quanto à moradia, quanto ao trabalho, quanto aos bens consumidos no dia de amanhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui nós temos mais uma pequena diferença com relação à oração dominical na tradição católica. Quando se ora de uma forma diferente, né? E nós, os evangélicos, dizem eles, temos uma versão muito capitalista, porque falamos em devedores, né? Mas quando a gente lê no grego lá a oração feita por Jesus em aramaico e transliterada traduzida para o grego, a gente encontra exatamente essa situação. Deus nos dá alguma coisa e nós ficamos devendo para Deus, porque Ele nos dá essas coisas sem que nós mereçamos. Ele nos dá a saúde, nos dá o trabalho, nos dá o emprego, nos dá a sua companhia, a sua proteção, muitas vezes sem nós pedirmos. E muitas vezes sem nós agradecermos também a Ele, dizendo: obrigado, Senhor. Eu não tinha percebido isso, mas o Senhor me deu um monte de coisas. Obrigado por esse monte de coisas que o Senhor tem me dado. O Senhor nos tem dado. Ele dá a nós. Por isso, nós devemos aprender também a doar para as outras pessoas, no sentido de repartir com elas. E perdoá-las também quando elas não estão reconhecendo, como nós também não estamos muitas reconhecendo os termos das dádivas que Deus nos dá e que nos encarrega. Também podemos interpretar esta petição que Jesus faz a partir da parábola do rico e do mendigo Lázaro, que está em Lucas capítulo 16. O rico esbanjava. Isso era como uma dívida que ele estava assumindo com o pobre Lázaro, porque jogava-se fora. E muitas vezes o Lázaro não tinha nem acesso ao que era jogado fora. Ficava ali como um cachorrinho comendo as coisas que caíam da mesa e sobravam da mesa. O resto da história nós conhecemos. No centro desta petição está, portanto, o argumento de tudo que nós temos recebido graciosamente das mãos de Deus. Devemos aprender a colocar também esta troca, esta dádiva, através de uma troca com aqueles que não têm nada. Nós, na nossa sociedade, aprendemos que tudo tem que ser trocado por dinheiro. A amizade por dinheiro, o amor por dinheiro. Se não se dá um presente, é porque não ama. Se não se lembra de alguém na forma de um presente na época do Natal ou do aniversário, é porque não gosta, não ama e não tem interesse na outra pessoa. Tudo passa pela dádiva monetarizada. Nesta oração, modelo perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Precisamos reaprender, portanto, a orar por Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas. E na última petição, não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com esta petição, tanto de acordo com Mateus, como também com Lucas, esta oração modelo termina. Jesus nos faz lembrar, portanto, que nem tudo no mundo é um mar de rosas. Que existem forças contrárias à implantação do reino de Deus. Que existem forças contrárias e fortuitas que conspiram contra a vontade de Deus de que nós vivamos bem. Que, portanto, é preciso nós aprendermos a orar. Não nos deixes cair em tentação. E se cairmos em tentação, como é comum na vida, que Ele nos livre do mal. Nós não podemos esquecer que somos tentados dia após dia, momento após momento, às vezes a desistir de tudo que nós pedimos anteriormente para Deus, e de todas as graças alcançadas.
somos, vez ou outra, tentados a ser ingratos para com Deus. Ora, essa tentação não vem de Deus, como diz a Bíblia. Essa tentação vem de todas aquelas forças que conspiram contra nós e contra Deus. É só Deus que pode nos dar a força para superarmos esses momentos em que nós vacilamos, esses momentos que nós escorregamos, esses momentos em que nós perdemos o equilíbrio diante dos problemas que estão sendo colocados. Essa petição se aproxima de uma oração que os judeus faziam antigamente. Senhor, não conduzas o meu pé na direção do poder do pecado, da inquietude, da tentação e da infâmia. Não permita que caiamos nas garras dos inimigos do teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas não nos deixes cair em tentação. Jesus com isso estava querendo dizer que no mundo nós teremos aflições. Não somos em nada diferentes das demais pessoas. No mundo seremos tentados, no mundo seremos desafiados, no mundo nós sentiremos fraqueza, no mundo nós cairemos. Mas a diferença do cristão com relação àquele que não é cristão é que o cristão sabe que se ele olhar para cima, para os altos montes, ele sabe que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele sabe buscar em Deus a força, a energia necessária para dar continuidade à sua vida. Por isso, termina Jesus a oração dizendo, segundo Mateus, porque teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória. E quando nós oramos esta oração, nós estamos conscientemente reaprendendo a orar, coisa tão importante, tão necessária nos dias que nós vivemos. Por isso, não devemos nos acostumar excessivamente com as coisas que nós falamos, que nós oramos. Precisamos redescobrir a cada dia o que significa viver na dependência de Deus. Lutero, certa vez, disse: nós, os cristãos, deveremos viver como mendigos, que ficam ali sentados na sarjeta, na esquina, com a sua mão estendida, dependendo de algumas moedas para ter o que comer naquele dia. Estou me referindo ao mendigo de fato, não o profissional que vem do seu ponto para o outro mendigo por uma certa quantia, dependendo do rendimento do ponto. Este ponto rende bastante, então eu quero 10 mil reais por este ponto. Não é esse mendigo profissional, mas é um mendigo que não tem o que comer, que precisa de alguma coisa. Então nós devemos nos colocar a cada dia na presença de Deus, como o cristão coloca-se diante do Senhor para receber as bênçãos necessárias para o seu dia, para a sua vida cotidiana. E o Senhor, mas esse aniversário da igreja, nos ensine sempre a orar. Não como nós estamos acostumados a orar muitas vezes, quebrando os nossos paradigmas, quebrando a nossa maneira de orar, mas ensinando-nos conforme a oração modelo que começa apelando para Deus, o Pai nosso que está nos céus. O Deus que está nos céus, mas também está ao nosso lado, em nós e conosco. Possa nos abençoar, nos ajudar, nos desafiar, e no momento oportuno da tentação e do sofrimento, Ele possa nos dar a sua mão e nos resgatar, e nos apoiar, e nos levar para a nação celestial. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim, dos vales é o rio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolo
Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Não desampara nunca, nem abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Deus seja eternamente